Um relacionamento de altos e baixos e a morte de uma nutricionista de 36 anos cercada de mistérios. De um lado, o namorado que acusa a família dela. Do outro, a família que afirma que o rapaz é o responsável pela morte dessa mulher. Uma coisa que chama a atenção é que os dois lados falam que a mulher morreu envenenada. Vamos acompanhar na reportagem da Bruna Frena. Familiares estão desolados e inconformados com a morte da nutricionista de Curitiba, Leriane Cristina de Moraes Lino, de 35 anos. Ela ficou 10 dias internada em estado grave no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ela foi levada pelo namorado ao hospital. Não resistiu. O atestado de óbito mostrou falência dos órgãos. A morte dela é rodeada de mistérios e, para a família, há indícios fortes de que tenha sido envenenada. Como ela saiu daqui com a saúde perfeita, não tinha problema algum, como que em menos de uma semana ela poderia ter um problema e chegar a ser internada na UTI do nada, né? Então, uma hipótese que surgiu que poderia ser um envenenamento, que era do que a gente desconfiava, envenenamento. Então agora está tendo uma nova perícia e deram de 20 a 30 dias para que a gente saiba o que aconteceu, porque o hospital mesmo não conseguiu detectar alguma coisa nos exames que ela fez. A família suspeita do namorado que, desde o começo da relação, apresentava comportamento estranho. O nome dele ainda não será revelado, já que ainda não há confirmação da polícia do envolvimento dele na morte da nutricionista. Ele chegou a clonar o telefone dela, sabe? Começou a criar um perfil nas redes sociais com o nome em conjunto. Tem uma série de indícios que realmente deixa a gente em dúvida e com desconfianças gravíssimas a respeito do comportamento dele, das atitudes dele nesse caso. Leriane começou um relacionamento pela internet há 2 anos, sempre à distância. Mas no começo deste ano, ela e o namorado romperam. Ele teria ameaçado ela e Leriane chegou a fazer um boletim de ocorrência contra ele. Com o passar do tempo, os pais foram percebendo que o relacionamento não era normal, o relacionamento não era comum e começaram a surgir suspeitas, até de que o relacionamento era abusivo. E teve um momento que inclusive ela se apercebeu de tantos pais insistirem de que era para parar aquele relacionamento. Quando ela ameaçou a parar o relacionamento, ela foi pressionada por ele. Tanto que naquele momento ela se obrigou a fazer um BO. No boletim de ocorrência, Leriane informava que estava em casa no dia 2 de fevereiro deste ano, quando o namorado ameaçou por mensagem que iria humilhá-la, publicando conversas íntimas do casal. Leriane então se sentiu ameaçada diante das declarações. No boletim de ocorrência, ela também declarou que o namorado ofendeu, chamando de louca, que precisava de tratamento psiquiátrico. Disse que ele escreveu: "Vai se internar, doente mental, você é doente, volta para suas sua piranha, pilantra, louca, volta a tomar seu gadernal, que já está fazendo falta. Seu vômito de com seus machos, só procura na internet. Eu sou escroto? Vou ser mesmo agora, você tá Quero ver você se fazer de boazinha depois do que eu vou fazer. Vagabunda, piranha, desgraçada. Todo mundo vai saber quem é você." Tem uns psicopatas por aí que eu vou te falar, viu? Nesse mundo, ninguém é de ninguém. Agora, o que me estranha, ela vendo o comportamento desse cara à distância, viajar de Curitiba para o estado de São Paulo para ficar noiva desse cara. Lá ela morreu. Eu descarto qualquer possibilidade. Com a minha experiência, eu descarto qualquer probabilidade de a família dessa moça estar envolvida na sua morte. Mas a polícia está investigando a família e o tal do noivo. Já já tem a segunda parte desta reportagem. Depois das ameaças que sofreu, a nutricionista curitibana, ela perdoou o namorado. Foi até o estado de São Paulo para lá eles ficarem noivos. Foi aí que a tragédia acabou acontecendo. A Bruna Frena nos traz mais detalhes na segunda parte desta reportagem.
Depois de ficar separado durante um tempo, o casal reatou. Ele então decidiu visitá-la em Curitiba. Isso gerou um certo desconforto para a família, que sempre enxergou o relacionamento cheio de mistérios, estranho. Então, os dois ficaram em um hotel durante 3 dias antes do retorno dele para Ribeirão Preto, cidade onde mora. Até então eles não tinham se encontrado e isso era cobrado pela família. Por que ele não vinha até aqui? Se ele era uma pessoa de boa índole, de boa família, de boas intenções, por que ele não veio aqui? Ela dizia não, porque ele era uma pessoa boa, porque ele era uma pessoa amável e que ela amava ele. E que ela se sentia amada por ele. E que se ele não viesse aqui, ela iria lá. Aí teve uma situação de um evento familiar aqui, que ele não queria que ela fosse. E daí ele veio para cá tentando evitar que ela fosse, porque ele estava manipulando ela já pelas informações que nós temos. Recentemente, Leriane resolveu ir até Ribeirão Preto. Ela e o namorado ficariam noivos. Mesmo sob protestos da família, que notava o relacionamento fora do comum. Ele é um funcionário de um hotel no qual ele morava e quando ela se dirigiu até lá, ela ficou hospedada nesse hotel. Curiosamente, ela ficou em um outro apartamento e não no dele que ele morava, o que também nós não entendemos. Por quê? Porque se eles eram namorados e se encontraram para ficar juntos, por que um em um apartamento e outro no outro? Outra história que intriga. Já em Ribeirão Preto, Leriane falou com a família, disse que esqueceu os medicamentos controlados que usava em casa e também as lentes de contato. A família então enviou via Sedex, mas na entrega descobriram que o endereço repassado pelo namorado de Leriane era de um shopping. E a pergunta que a família ficou é: por que ele não passou o endereço da casa onde morava? A gente não via com bons olhos porque a gente não tinha informações dele, sabe? De qual o endereço dele, qual a profissão dele, né? A gente sabia que ele era uma pessoa virtual, assim. 2 testemunhas teriam visto quando Leriane passou mal, perto do motel onde estava com o namorado. E teriam presenciado uma certa omissão por parte dele. Perguntaram a ele se não queria que chamasse o SAMU. Aí ele disse que não precisava chamar o SAMU, que estava tudo resolvido. Mas como está tudo resolvido, dizia a mulher do casal. A gente está vendo que a moça está passando mal, está muito mal. Daí ele falou assim, não há problema, a gente vai resolver. Não, nós vamos chamar o SAMU. Daí ele pegou e deu a desculpa de que estava com o celular sem bateria. Ligaram para o SAMU. Quando o SAMU chegou, a informação que nós temos é que a viatura que chegou também não era suficiente. Tiveram que chamar uma UTI, tamanha a gravidade da situação que ela se encontrava. Então, nesse caso, que a gente percebeu que ele dava a impressão de que ele não estava interessado em dar socorro a ela. Se os motoqueiros não passassem ali, que a gente considera verdadeiros anjos, talvez ela não tivesse sido socorrida naquele momento. Quando Leriane estava internada no hospital em Ribeirão Preto, o irmão dela foi até lá para tentar descobrir o que aconteceu. E lá encontrou com o namorado dela. Foi um encontro de forte tensão, né? Porque a gente está passando por um momento delicado com a irmã ainda na UTI, né? Com muitas perguntas a fazer e as respostas que a gente teve não foram satisfatórias, né? Então, foi um encontro cercado de tensão e desconfiança. A família de Leriane registrou toda essa história na Delegacia da Defesa da Mulher de Ribeirão Preto. Ela saiu de casa num estado clínico bom, ela nunca teve problemas renais, problemas de fígado e ela retornou falecida, né? Então fica muita interrogação, fica muita dúvida, né? A gente tem muita coisa que se pergunta. Tem alguma coisa estranha, né? Agora a família espera o laudo do médico legista, que fez a necrópsia, e espera a investigação da polícia de Ribeirão Preto para saber de fato o que aconteceu. Para que, se houve algo de errado, que seja observado e que seja punido. Vamos aguardar o laudo que será expedido pelo Instituto Médico Legal lá em São Paulo. E através deste laudo será possível identificar o que teria provocado a morte dessa moça, se foi envenenamento ou não.